Olá, eu sou a professora Gabriela e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. O tema da nossa aula é crescer. Vamos começar na página 48, observando uma imagem muito conhecida, de uma turminha muito conhecida. O que vocês veem ali? Conhecem essa turma? Na opinião de vocês, essas pessoas que estão ali são crianças, são jovens ou são adultos? Vamos então continuar nossa aula sobre isso, sobre crescer, sobre ser jovem, sobre sair da fase infantil. Vamos então continuar nossa aula, porque esta imagem representa um pouco do conteúdo que veremos a seguir. Na página 49 temos um texto. Observem o título desse texto. Por que não conseguimos nos lembrar dos nossos primeiros anos de vida? Por esse título, sobre o que será que é esse texto? Qual é a sua opinião? O que será que fala esse texto? Vocês se recordam dos primeiros anos de vida? De como era a vida? Do que vocês faziam? O que vocês gostavam de fazer? Vamos ler o texto então. Depois da leitura, respondam as perguntas que tem nesta mesma página. Seguimos na página 50, ainda falando sobre o nosso tema, crescer. Agora temos um pequeno texto ali sobre a explicação da adolescência. O que é ser adolescente? Quando que isso acontece? Nós nos tornamos adolescentes entre as idades de 12 e 19 anos. É quando nós deixamos de ser criança e acontecem várias mudanças no nosso corpo, nos nossos pensamentos, na nossa forma de enxergar a vida. É aquele meio termo entre a fase infantil e a fase de adultos que todos passamos. Vocês estão quase chegando lá. Ainda tem alguns anos antes da adolescência. Leiam então aquele trechinho que tem ali e depois respondam as perguntas sobre isso que acabamos de discutir. Seguimos na página 51. Temos uma leitura, agora falando sobre as crianças. O título é Perfil das Crianças no Brasil. Vamos ler? E aí, conseguiram compreender o texto? Vamos então responder as perguntas que estão na página 52 sobre o que vocês acabaram de ler. Seguimos o nosso conteúdo na página 53. Vamos falar agora sobre metáforas. O que significa essa palavra? Vamos ler a tirinha que tem ali na página porque ela tem um exemplo de metáfora. Observe que na tirinha, a ratinha pede para o ratinho falar coisas românticas. E a frase que ele usou tem exemplo de metáfora. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixões. Existe caravana de rosas? Existe deserto de paixões? Não existe, né? Nós demos um novo sentido às palavras, a essas palavras, fazendo meio que uma comparação. Quando nós fazemos isso, nós fazemos uso de metáfora. Metáfora, então, é uma figura de linguagem que nos permite fazer comparações na escrita ou na fala com coisas, dando sentidos diferentes àquele que está lá no dicionário. Vamos ver alguns outros exemplos que tem ali na página. Aquela menina é uma gata. Gata é o nome de um animal, certo? Mas aqui nós usamos uma comparação, dando um novo sentido. Então, nós fizemos uso de uma metáfora. Ou seja, a menina foi comparada a uma gata, que quer dizer bonita, fofinha, encantadora, graciosa. Outro exemplo, a professora é uma flor de simpatia. Professor é flor? Não, né? Professor é ser humano, flor é flor. Mas aqui a intenção foi fazer uma comparação, dando um sentido à professora de delicada, bonita, doce. Por isso comparou-a com uma flor. Fez-se então uma metáfora. Conseguiram compreender? Vamos então para a próxima página resolver alguns exercícios sobre esse conteúdo. Ainda na página 54 nós vamos estudar sobre as conjunções. As conjunções são aquelas palavras que nós usamos para ligar termos, ligar frases. Mas, porém, contudo, entretanto, ou, e, são palavrinhas que têm justamente esse sentido de ligação, ligar ideias, uma ideia à outra. Vamos ver os exemplos que tem ali. Quis dizer que te amo, mas não consegui. A palavra mas, que está ali em destaque, é uma conjunção. Se nós tirarmos o mas dessa frase, ela vai ter um sentido diferente, não é mesmo? Quis dizer que te amo, não consegui. Outro exemplo. Eu tenho em meu peito um amor que brilha cada dia mais. Nós temos a conjunção ali que liga a primeira frase, eu tenho um amor que brilha cada dia mais. Ligou então duas informações, duas orações que se complementam. Quando nós usamos a conjunção, uma informação complementa a outra.
mas nós podemos usar as conjunções com informações diferentes. Por exemplo, ela joga futebol e basquete. Eu poderia ter dito só ela joga futebol, mas eu quis dar uma outra informação que ela também joga, basquete. Então eu usei a conjunção e. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Eu poderia ter dito só eu iria ao jogo, mas eu estou sem companhia. Então eu acrescentei uma informação para explicar o porquê que eu não fui ao jogo e usei a conjunção mas. Na página 55 nós temos um quadro com várias conjunções. Observe que nesse quadro nós temos as intenções, ou seja, quando nós usamos uma conjunção e não outra. Nós temos também ali no quadro as locuções, que seriam a junção de duas palavrinhas formando um mesmo sentido de conjunção. Vamos analisar então com calma. Na primeira fileira nós temos as conjunções e as locuções aditivas, quando elas têm o sentido de adição, de passar uma informação a mais no que está sendo dito. Por exemplo, fui para a escola e fiz a prova. Então eu passei duas informações, uma que eu fui para a escola e uma outra informação eu adicionei uma informação que na escola eu fiz a prova. Usei a conjunção e. Na segunda fileira nós temos as conjunções e as locuções adversativas, quando tem um sentido de oposição. Estudei para a prova, mas não tirei nota boa. Então tem uma contradição aí. Mesmo eu estudando para a prova, não quer dizer que eu tirei uma nota boa. Então usamos o conectivo mais, a conjunção mais, para indicar essa oposição nas ideias. Na terceira fileira estão as conjunções e locuções que indicam alternativas, ou seja, quando nós damos alternativas nas informações que nós estamos passando. Você pode comer banana ou morango. Então, temos duas opções que se escolhem. Então, são alternativas. Usamos a conjunção ou. Na quarta fileira, temos as conjunções e as locuções conclusivas, quando tem a finalidade de concluir uma ideia, concluir uma informação. Voltei da escola, portanto, vou almoçar. Então, eu encerro a minha informação dizendo que eu vou almoçar depois que eu voltei da escola. Usei a conjunção portanto. E na última fileira nós temos as conjunções explicativas, que têm o intuito de dar uma explicação complementar ao que eu estou dizendo. Não comi todo o almoço, pois não gosto de feijão. Então, estou dando uma explicação complementar do porquê eu não comi todo o almoço. Usei a conjunção pois. Conseguiram entender? Vamos então resolver os exercícios sobre essas palavrinhas a seguir. Seguimos nossa aula na página 56. Vamos estudar agora sobre rimas e aliterações. As rimas vocês já devem conhecer, né? São muito comuns em poemas, em canções. É aquele conjunto de palavras ao final da frase que rimam entre si, que tem sons parecidos. Veja um exemplo que tem ali no início da página. 1, 2, feijão com arroz. 2 rimou com arroz. Não são escritos da mesma maneira, mas tem um som parecido. Então, mesmo assim, sinaliza que é uma rima. E o que é a aliteração? A aliteração é quando nós repetimos várias palavras que têm sons parecidos ou são escritos da mesma maneira e na mesma frase. Vamos ver um exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Percebo que todas as palavras têm essa sonoridade parecida com o R, né? Então, quando eu faço isso, essa brincadeira com as palavras, nós estamos fazendo uso da aliteração. É muito comum então em trava-línguas, que é o exemplo que eu acabei de dar. Vamos agora fazer o exercício sobre esses dois conteúdos que estão nesta mesma página. Seguindo na página 57, temos mais uma leitura ainda falando sobre o nosso tema, crescimento, agora sobre a fase de pré-adolescência. Vamos ler. Depois da leitura, façam os exercícios que tem de interpretação desse texto. Estão na página 58. Na página 59, nós temos um trecho de uma canção que fala sobre o crescimento. A tarefa agora é vocês, com a ajuda de um adulto, pesquisarem sobre essa canção. O que mais vocês podem descobrir sobre ela? Depois, faça uma nova pesquisa sobre uma outra canção que fale sobre a fase de criança, ou a fase de adolescência, ou a fase de adultos. Seguimos na página 60 com a produção de um texto. Antes, vocês vão ler um novo texto sobre a fase da adolescência e sobre os hormônios. Descubram o que é hormônio. Após a leitura, na página 61, responda algumas perguntas sobre o texto. Depois, vocês vão desenvolver a atividade. A proposta é criar um hormônio responsável pelo crescimento dos dentes.
Com a ajuda de um adulto, siga o roteiro que está ali nesta mesma página. E por fim, na página 62, temos os exercícios de recapitulação do conteúdo. Vamos relembrar tudo o que vimos nessa aula no banco de dados. Eu encerro este vídeo aqui e desejo a você uma ótima jornada de estudos. Quem sabe nos vemos em breve num outro vídeo. Tchau!